Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do EJA segunda fase. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do CEMEAM, e vamos verificar agora qual será nosso objeto de estudo de hoje. Objeto de conhecimento, área de polígonos, detalhamento, cálculo da área do losango e do trapézio, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Ok, pessoal, como vocês viram então, a nossa aula ela vai tratar de cálculo de área de polígonos. Especificamente, a gente vai trabalhar aqui a área do trapézio. Para que a gente entenda o que é um trapézio, vamos relembrar o que é um polígono. Então, acompanhe comigo na tela. Bem, a definição de polígono é a seguinte: polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta, que se interceptam apenas nas extremidades. A palavra polígono tem origem grega de poli, que significa vários, e gonia, que significa ângulos. Ou seja, polígonos são figuras formadas por vários ângulos, tá? Veja a seguir alguns exemplos de figuras que são polígonos. E nós temos aqui ao nosso lado, à nossa direita, alguns polígonos que são o quadrado, o retângulo, o triângulo e o pentágono, tá? Então, esses polígonos, eles são formados por segmentos de retas e eles são interligados entre si. Então, verifiquem que, nesse caso aqui, especificamente, não existe nenhuma abertura entre esses segmentos de reta e muito menos as figuras são abertas, que é justamente uma das características desse polígono, tá? Continuando, quais são os elementos dos polígonos? Os principais elementos de um polígono são os lados, vamos marcar aqui, anotem aí que é importante, tá? Então nós temos aqui os lados, os vértices e os ângulos internos. Além deles, outros elementos importantes são os ângulos externos e as diagonais. Vamos verificar sobre cada um deles. Só para entendermos aqui rapidamente. Vamos pegar aqui, por exemplo, um triângulo, tá? Então, esse triângulo é uma figura formada, logicamente, por três lados. Só apagar aqui. Opa, beleza. Então, essa figura tem três lados. Esses cantinhos aqui são chamados vértices, que eu estou pintando de vermelho, tá? Essa união, aliás, a união de dois vértices quaisquer são os lados. Então, por exemplo, os vértices, a gente vai chamá-los de letras do nosso alfabeto, só que letras maiúsculas. Então, a gente vai ter aí os vértices A, B e C. Então, eu vou ter, no caso, três lados, já que nós temos um triângulo, tá bom? Vamos dar continuidade rapidamente aqui, verificando a definição de vértice e lado. Olha lá. Vértice é o ponto de encontro de dois segmentos de reta adjacentes. Os vértices são representados por letras maiúsculas. Vamos tentar aqui fazer a figura de novo. Não sei se eu vou conseguir. Olha aí, ficou bacana. Então vamos lá. Os vértices, aliás, eu vou aqui colocar em vermelho, são três: vértice A, vértice B e vértice C. Turma, atenção! A quantidade de vértices sempre será de acordo com a quantidade de lados do polígono ou da figura. Ou seja, se aqui nós temos um triângulo, automaticamente esse triângulo possuirá três lados. Se ele possui três lados, também possui três vértices. E se ele possui três vértices, ele vai possuir também três ângulos internos e três ângulos externos, tá? Então vamos lá aqui, ó, vamos identificar. Nós temos aqui os vértices. Não se esqueçam que vértice, eles são identificados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Aqui eu os identifiquei como sendo vértices A, B e C. E aí, nesse caso, também nós temos os lados. Quais são os lados desse triângulo? Eu vou ter o lado AB,
eu vou ter o lado BC e vou ter o lado CA. Beleza? Importante aqui também é você saber o seguinte, que não importa a ordem das letras que você vai colocar, os lados serão os mesmos. Como assim, professor? Não entendi. Aqui, ó. Você pode chamar de lado AB ou lado BA. É o mesmo segmento, é a mesma reta. Aqui nós temos o lado BC, que é a mesma coisa do que o lado CB. E nós temos também o lado CA, que é a mesma coisa do que o lado AC, tá bom? Então, a ordem que você vai chamar esse segmento de reta não importa. O importante é você verificar de qual lado você está querendo mostrar para os alunos, de qual lado nós estamos tratando de acordo, por exemplo, do que uma questão pode pedir ou não, tá? Além dos lados e dos vértices, nós temos aqui também ângulos internos. O que são ângulos internos? Deixa eu desenhar de novo aqui o triângulo, tá? Então aqui, olha lá, novamente, eu vou ter aqui o vértice, vértice A, vértice B, vértice C. Turma, pelo português mais claro, se o ângulo é interno, é porque ele está dentro. Dentro de quem? Dentro da figura. Então, eu vou ter aqui, ó, esse ângulo interno, ângulo C, esse ângulo interno A e esse ângulo interno B. A representação do ângulo, ela pode ser a nossa letra, as letras, aliás, do nosso alfabeto, com acento circunflexo em cima dela. Então, nós temos os ângulos A, B e C, tá bom? Então, novamente, a figura ela tem a quantidade de lados, de vértice e de ângulos internos e externos sempre de acordo, sempre iguais, na verdade, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um triângulo, essa figura terá 3 lados, terá 3 vértices e terá 3 ângulos, sejam eles internos ou externos. Se eu trabalhar, por exemplo, com o quadrado, que é uma figura que possui 4 lados, ela possuirá 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos também, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar aqui com o trapézio, que é uma figura quadrilátera. Ou seja, o que é uma figura quadrilátera? Como o nome já diz, é uma figura que possui 4 lados. Mas, especificamente o trapézio, ele possuirá 2 lados paralelos entre si, que serão chamados de base. Essas bases, nós teremos uma base maior e teremos uma base menor, tá? Então, temos aqui a figura, reparem, o trapézio, essa figura que está em roxo, e aí nós temos a base menor, que é do segmento DC, por exemplo, lá em cima, e a base maior, que é a que está embaixo, a do segmento AB. Professor, sempre a base maior vai estar embaixo do trapézio? Não, pessoal, nem sempre. Depende muito do seu desenho. Pode ser, por exemplo, que eu pegue esse desenho e coloque-o de cabeça para baixo. Mesmo colocando ele de cabeça para baixo, a base maior permanecerá sendo o lado AB e a base menor permanecerá sendo o lado DC, tá? Agora, muito cuidado aqui com a altura. Por quê, pessoal? Porque a altura é o segmento de reta que vai unir as duas bases, só que vai formar entre elas um ângulo de 90 graus. Não se esqueçam que, na geometria, um ângulo de 90 graus ele pode ser representado por esse quadradinho com uma bolinha dentro dele, tá bom? Então, toda vez que você vê essa figura, não se esqueçam que ali significa que esse ângulo vale 90 graus. Então, bem aqui, ó, 90 graus. Por que é importante você saber disso? Porque, por exemplo, se a gente pegar aqui esse segmento de reta do lado AD, verifiquem que, de qualquer forma, esse segmento de reta ele está
indo de uma base para outra, mas esse ângulo entre esse segmento de reta e a base, ele não vale 90 graus. Se ele não vale 90 graus, ele não pode ser classificado como sendo a altura, tá bom? Agora, tendo tudo isto em mãos, como é que a gente faz para calcular a área do trapézio? Bem, a área do trapézio é dada por, tá bem aqui, ó, nessa parte aqui do meio. Base maior somada com a base menor, essa soma você vai multiplicar pela altura e aí o resultado final você vai dividir por 2. Ou seja, resumindo, eu vou ter base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Pessoal, não se esqueçam que aí nós estamos trabalhando com multiplicação e divisão. Ou seja, nada impede, por exemplo, de nós separarmos os elementos. Como assim? Eu posso ter, pode ser que você veja em algum livro, site, alguma coisa assim, da seguinte maneira. A área de um trapézio é igual base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Quer dizer, essa divisão por 2, ela só vai aparecer para a altura. Pode isso, professor? Pode, pessoal, não tem problema algum. Até porque, não se esqueçam que aqui em cima existe uma multiplicação. E essa divisão, ela tanto faz aparecer para os dois fatores ou somente para um deles, tá legal? Beleza, então se nós estamos trabalhando com a área do trapézio e nós já sabemos calcular a área do trapézio, vamos verificar então agora a aplicação dessa área. Vejamos. Primeira atividade nos diz o seguinte: encontre a área de um trapézio que tem bases de comprimento de 6 metros e 12 metros e altura 10 metros. Ora, pessoal, se as nossas bases elas medem 6 metros e 12 metros, logicamente, pelos valores, a de 6 metros é a menor e a de 12 metros será a maior, né? Ok? Beleza. Então, vejamos. Para calcularmos a área de um trapézio, não se esqueçam que eu vou utilizar a seguinte fórmula. Base maior somada com a base menor, que vai ser multiplicado pela altura, e essa altura será dividida por 2. O que a gente vai fazer agora? Eu já sei quais são, aliás, eu já sei qual é a fórmula necessária para calcular a área desse trapézio. Eu já sei quais são os elementos necessários para isso. Vamos só colocar aqui do lado, ó. Importante você separar, tá? Então, ó, a base menor mede 6 centímetros, a base maior mede 12 centímetros, vamos só voltar aqui. A altura mede 10, né? A altura mede 10 centímetros. Então, somente com esses três valores, a gente consegue determinar a área desse trapézio. Por quê? Vamos lá. Eu vou agora substituir cada elemento que eu tenho, que a questão me forneceu o valor, dentro da fórmula. Então, vejamos. A base maior é 12, a base menor é 6. A nossa altura vale 10. E eu vou dividir esse 10 por 2. Qual é o próximo passo? Eu vou somar, vou multiplicar, vou dividir, vou subtrair. Bem, nós temos aí os parênteses, sendo que dentro deles existe uma soma. Pela regra das expressões numéricas, primeiro a gente vai resolver tudo que está dentro dos parênteses. Ou seja, nesse caso aqui, a gente vai ter 12 mais 6, cujo resultado é igual a 18. Então, eu vou ter 18 vezes 10 dividido por 2. Pessoal, a partir daqui, você tem duas maneiras de resolver essa operação. Quais são as duas maneiras? Você pode multiplicar e no fim dividir, ou você pode dividir e no fim multiplicar.
Como a gente já fez aqui a separação da altura por 2, então, primeiramente, eu vou dividir esse 10 por 2, tá? Então, vamos colocar aqui do lado, reparem. 18 vezes 10 dividido por 2, pelo menos aqui no Amazonas, o resultado é 5. Então, teremos 18 vezes 5, cuja resposta é 90. Opa! Reparem que cada uma das unidades está sendo dada em centímetros. Como estamos tratando de área, então a gente vai ter 90 centímetros quadrados, que é justamente a nossa resposta. Vamos conferir? Olha lá. Portanto, usamos a fórmula da área, substituindo os dados fornecidos. A área, base menor mais base maior, aí tanto faz a ordem, vezes a altura sobre 2. Substitui os valores necessários, aliás, os valores que a questão nos deu. 6 mais 12 vezes 10 sobre 2. 6 mais 12, não se esqueçam, é 18. 18 vezes 10 sobre 2. Aí reparem que aqui no gabarito, diferentemente do que eu fiz na cartela anterior, ele primeiro multiplicou. Pode isso? Pode, pessoal, nada impede, ó. Então, reparem que 18 vezes 10, o resultado é 180. 180 dividido por 2, nós temos também como resultado 90 metros quadrados. Na verdade, não é nem metro, é centímetro, né? 90 centímetros quadrados. Professor, a resposta foi a mesma. Lógico, pessoal. A resposta foi a mesma porque os valores são os mesmos, tá? O que mudou foi a maneira de resolver. Não se esqueçam que matemática, a gente não tem somente um caminho para chegar ao resultado, principalmente se tratando de expressão numérica, tá bom? Vamos a mais um exercício, olha só. Nosso próximo exercício diz o seguinte: um trapézio tem uma área de 200 centímetros quadrados. Olha lá que ele já está informando o valor dessa área. Uma base de 9 centímetros de comprimento e outra base de 11 centímetros de comprimento. Qual é a altura do trapézio? Então, a questão aqui, ela quer saber qual o valor do H, tá bom? Dentro da fórmula. Então, vamos voltar aqui, ó. A altura, aliás, área, base maior, mais base menor, vezes a altura sobre 2. Nessa questão agora, eu vou colocar a divisão por 2 para toda a multiplicação. Vou já te mostrar por quê, tá? Turma, o que acontece aqui? Reparem que o valor da área, ou seja, o que a gente teria que calcular, eu já sei qual é a resposta. Nós já sabemos que vale 200. Então, eu vou colocar 200 igual a quem? Base maior vale 11. Base menor vale 9. Então, eu vou ter aqui 11 mais 9 vezes H sobre 2. Beleza? Beleza. Próximo passo qual é? Resolver esta soma que está nos parênteses. Então, teremos 200, que vai ser igual a quem? 11 mais 9, logicamente, o resultado é igual a 20. Ou seja, eu vou ter 20H sobre 2. O que acontece agora? Novamente aqui, nós temos do lado direito da igualdade uma multiplicação juntamente com uma divisão. Quem resolve primeiro? Turma, não tem como dividir H por 2 se eu não sei qual é o valor do H. Até porque também esse é o valor que a gente quer encontrar, não é isso? Mas reparem que nada nos impede, por exemplo, de resolvermos essa divisão. Mas olha lá, só para você entender, tá? Uma coisa é, por exemplo, vou colocar bem aqui. Se eu tivesse 20 mais H dividido por 2. Ah, professor, aqui eu posso dividir também 20 por 2? Não, pessoal. Nesse caso aí, não pode. Por quê? Porque esse 20 dividido por 2, aliás, esse 20 que está em cima, está envolvido numa adição. A gente só pode simplificar, só pode dividir
se nós tivermos dois valores envolvidos em uma multiplicação, que é justamente o que está acontecendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, 200 igual a quem? 20 dividido por 2, o resultado é igual a 10. Se 200 é igual a 10H, é porque o contrário também é verdade, ou seja, 10H é igual a 200. Isso é só para deixar a letrinha do lado esquerdo, tá bom? E aí, nesse caso, como eu quero encontrar o valor do H, pessoal, esse valor que o acompanha, como está multiplicando, passará dividindo. O que a gente pode fazer aqui é simplificar esses dois valores, ou seja, um zero de cima cortará com um zero aqui de baixo. E aí nós temos que 20 dividido por 1 é igual a 20. Quer dizer, então, que para que um trapézio com bases iguais a 9 e 11 centímetros tenha área igual a 200, a sua altura tem que ser igual a 20 centímetros. Vamos só conferir aqui, veja. Aqui os valores informados. Área igual a 200, base menor igual a 9, base maior igual a 11. Para encontrar o valor da altura, a gente vai novamente utilizar a fórmula da área, tá bom? Só que, como eu lhes falei anteriormente, o valor dessa área já nos foi dado. Ela vale 200, tá bom? Então, 200 é igual a 9 mais 11 vezes H sobre 2. Reparem que aqui o gabarito ele está te mostrando uma outra maneira de ser resolvido esse problema. Que maneira é essa? Como esse 2 está multiplicando aqui essa divisão, ele vai passar para esse outro lado multiplicando. Ou seja, 2 vezes 200, o resultado é igual a 400. 400 será igual, então, a 9 mais 11 vezes H. E aí, novamente, 9 mais 11, a gente tem 20, 20H. H igual a 400 dividido por 20, a altura é igual a 20. Tá bom? Que foi o resultado que a gente encontrou também anteriormente. Aqui, reparem, só para a gente confirmar, ó, a mesma altura. Não se esqueçam, pessoal, novamente eu insisto em falar, tá bom? A gente não tem somente uma maneira de resolver uma questão. A gente tem várias maneiras, dependendo do que ela te peça, dependendo do que ela te informe, tá bom? Agora, vamos supor que eu tenha um trapézio com os seguintes valores. Eu tenho um trapézio com a base maior igual a 11, a base menor igual a 5 e esse ladozinho aqui igual a 10. E aí eu te pergunto o seguinte, qual é a área desse trapézio? Ah, professor, aí é muito fácil, porque aí nesse caso a base maior é 11, a base menor é 5 e a altura é 10, não é? Não é. Por quê? Porque 10, pessoal, é esse lado aqui que a gente vai chamar de lado oblíquo, tá? Para que a gente calcule a área, é necessário que a gente tenha a altura. E a altura, não se esqueçam, ela tem que formar com a base um ângulo de 90 graus. O que vai acontecer aqui? Quando você traçar essa altura, juntamente com esse lado oblíquo, a gente vai ter aqui, ó, um triângulo. Um triângulo retângulo. Por que o triângulo é retângulo? Justamente porque a altura ela forma 90 graus com a nossa base. Então, a área, não se esqueçam aqui, ela é dada por base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. De acordo com a questão, eu sei que a base maior é 11, eu sei que a base menor é 5, mas nós não sabemos o valor da altura. Nós temos que encontrá-la. De que maneira? Veja o seguinte, pessoal. Desse mesmo lado, se eu traçar aqui a altura, a gente vai ter também um triângulo retângulo igual esse da esquerda.
Ah, professor, o desenho está um pouco diferente. Aí é problema do desenhista, tá bom? Não se preocupem com isso. Mas quando você traça a altura, aí também dos dois lados, você tem dois triângulos iguais. O que que isso tem a ver? Tem a ver pelo seguinte. Veja aqui, ó. Eu vou ter 11 e 5, certo? 11 para 5 faltam 6. Então, a diferença entre as bases é 6. Só que esse 6 tem que ser distribuído nos dois triângulos. Então, veja aqui, 3 aqui desse lado e 3 aqui desse lado. Por quê? Porque a diferença é 6, pessoal. Como os triângulos são iguais, então, automaticamente, eu vou ter aqui também lados iguais nesses triângulos, tá? Principalmente em relação às bases, beleza? Beleza. O que que isso tem a ver para eu encontrar a altura? É que se eu tenho um triângulo retângulo e conheço dois valores dele, a gente consegue encontrar o terceiro. Como? Usando o teorema de Pitágoras, que me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa, nesse exemplo, é igual a 10. Por que que eu sei que é igual a 10? Que é justamente o lado que está oposto ou que está em frente a esse ângulo de 90 graus. O valor de um cateto é igual a 3 e do outro cateto é igual a h. Você pode, de repente, também aqui inverter. Pode colocar h mais 3, a ordem não vai importar, tá bom? Vamos lá. 10 ao quadrado é igual a 100, 3 ao quadrado é igual a 9 e h ao quadrado é ele mesmo, tá bom? Agora vamos lá. Eu vou organizar aqui essa equação. Organizando ela, a gente vai ter aqui 100 menos 9. Opa, só refazer aqui, ficou feio. 100 menos 9. 100 menos 9, pessoal, o resultado é igual a 91, não é isso? Ou seja, o valor do h é a raiz quadrada de 91. E, professor, mas 91 não tem raiz quadrada exata. O que que a gente faz? Se não tem raiz exata, pessoal, a gente trabalha com ela dessa mesma maneira. Por quê? Olha lá. Vamos voltar aqui para a área. Agora nós já sabemos o valor dessa altura. Então, vejamos. Deixa eu continuar aqui embaixo. A base maior é 11. A base menor é 5. A altura é raiz quadrada de 91. Resolvendo aqui a soma dentro dos parênteses, eu vou ter que 11 mais 5 é igual a 16 vezes raiz quadrada de 91. Tudo isso dividido por 2. Turma, reparem novamente que nós temos aqui uma divisão com uma multiplicação aqui em cima. Só que eu não tenho como dividir uma raiz quadrada não exata por 2. Porém, a gente pode dividir o 16 por 2. 16 dividido por 2, o resultado é igual a 8, e é exato. Então, eu vou ter 8 raiz quadrada de 91 centímetros quadrados, que é justamente a nossa resposta. Então, o que que vai acontecer aqui, pessoal? Reparem que para calcularmos a área do trapézio, a gente sempre vai utilizar essa fórmula que me diz que a base maior somada com a base menor, e essa soma multiplicada pela altura dividida por 2, vai me dar o valor da base. Só que nem sempre a questão ela vai te informar o valor da altura. Dependendo da questão, ela vai te informar somente o valor de um dos lados oblíquos. E aí como é que a gente faz para encontrar a altura? Da maneira que eu acabei de te mostrar, que é justamente utilizando o teorema de Pitágoras. E aí sim, encontrando o valor da altura e tendo as duas bases, a gente consegue encontrar a área do trapézio, tá bom? Então essa foi a nossa aula e a gente se encontra numa próxima oportunidade.